Olá, já parou para pensar como uma empresa lida com o valor de uma mina de ouro que, sabe, está se esgotando? Pois é, hoje a gente vai desvendar um conceito contábil super interessante chamado exaustão, que serve exatamente para isso, para contabilizar o valor de recursos que um dia simplesmente vão acabar. Então, vamos lá. Imagina uma empresa que é dona de uma mina ou de uma floresta gigante. Cada tonelada de minério, cada árvore cortada, literalmente consome um pedacinho do valor total daquele ativo. O grande desafio para os contadores é esse: como a gente mede e registra essa perda de valor de um jeito que seja justo e preciso. E o que torna isso um desafio é que a gente está falando de um tipo de ativo bem específico. Não é como um prédio que vai se desgastando com o uso e o tempo. Esses recursos, eles são finitos. Eles são consumidos diretamente na operação da empresa. Eles não só perdem valor, eles de fato desaparecem do balanço. É aqui que a gente começa a entender onde a exaustão se encaixa nesse mundo da contabilidade. Quase todo mundo já ouviu falar de depreciação, né? Que é a perda de valor de um carro, de uma máquina, ou de amortização, que serve para coisas intangíveis, tipo uma patente. Bom, a exaustão é tipo uma prima desses dois conceitos, só que ela é aplicada exclusivamente a recursos naturais que se esgotam. Felizmente, a contabilidade tem a ferramenta certinha para esse problema. Vamos entender então como a exaustão contábil resolve esse quebra-cabeça de uma vez por todas. De forma bem simples, exaustão é isso aí. Um método para a gente distribuir o custo de um recurso natural ao longo da sua vida útil. Ou seja, em vez de a empresa registrar o custo total da mina de uma vez só como despesa, ela vai registrando esse gasto aos poucos, à medida que extrai e vende o minério. Isso é genial, porque conecta direitinho o custo à receita que ele está ajudando a gerar. E olha, isso se aplica a um monte de recursos super valiosos que movimentam a nossa economia. Pensa em minas de carvão, minério de ferro, poços de petróleo lá no fundo do mar, reservas gigantes de gás natural e até florestas que viram papel e celulose. Todos esses são exemplos perfeitos de ativos que um dia vão acabar. Tá, a teoria faz todo sentido, mas e na prática? Como é que os contadores transformam essa ideia em números de verdade? Como exatamente se calcula esse valor? Vamos ver o passo a passo. O método é até bem lógico, saca só. Primeiro, você pega o custo total que a empresa teve para comprar aquele recurso. Depois, você divide esse valor pela quantidade total estimada de unidades que dá para extrair de lá, sejam toneladas, barris de petróleo, o que for. Isso dá pra gente um custo por unidade. E aí, para fechar a conta, é só multiplicar esse custo unitário pelo tanto que foi extraído naquele período. Simples assim. Para tudo isso ficar bem claro, nada melhor que um exemplo prático, né? Vamos dar uma olhada no caso de uma mineradora fictícia para ver esses números todos em ação. Então, vamos conhecer a nossa empresa, a Mineração Andorinha. Eles acabaram de fazer um investimento e compraram os direitos de explorar uma nova mina de minério. Esse é o nosso ponto de partida. O primeiro dado que a gente precisa é o custo. A empresa pagou R$ 50.000 para adquirir essa mina. Esse é o valor total que a gente vai precisar distribuir ao longo da vida útil desse recurso. Em seguida, a equipe de geólogos entra em campo e faz uma estimativa. Eles calculam que a mina tem um potencial total de 200 mil toneladas de minério. Essa é, digamos, a capacidade total do nosso ativo. Agora, a continha é bem fácil. A gente divide o custo total, que foi de R$ 50.000, pela capacidade total, que é de 200 mil toneladas. O resultado? 25 centavos. Essa é a nossa taxa de exaustão, ou seja, cada tonelada de minério extraída custa 25 centavos do investimento inicial. Ok, agora a operação começa para valer. No seu primeiro ano de atividade, a Mineração Andorinha foi lá e conseguiu extrair 30 mil toneladas de minério da mina. Com todos os dados na mão, o cálculo final fica moleza. A gente multiplica as 30 mil toneladas que foram extraídas pela nossa taxa de 25 centavos por tonelada. E tá aí o nosso resultado. A despesa de exaustão que vai ser registrada no balanço do primeiro ano é de R$ 7.500. Esse valor representa exatamente a fatia do custo do recurso que foi consumida para gerar a receita daquele ano. Beleza, já entendemos o como fazer, mas e o porquê? Afinal, para que ter todo esse trabalho? O que uma empresa realmente ganha ao registrar a exaustão com tanto detalhe? Vamos dar uma olhada nas vantagens. E as vantagens são importantíssimas. Primeiro de tudo, a empresa passa a ter uma visão muito mais realista da sua situação financeira. Ela consegue casar o custo de extrair o recurso com a receita que ele gerou. Além disso, tem um ponto bem prático.
Com uma exaustão registrada como uma despesa, ela diminui o lucro tributável, o que pode gerar uma boa economia de impostos. E claro, fazer isso mantém a empresa em dia com as regras contábeis e ainda ajuda os gestores a tomarem decisões melhores sobre o futuro daquele ativo. No fim das contas, tudo se resume a isso. Registrar a exaustão do jeito certo permite que todo mundo, investidores, gestores, o mercado, tenha uma ideia clara e precisa de quão lucrativa uma operação com recursos naturais realmente é. E, antes de a gente fechar a nossa análise de hoje, é super importante dar o devido crédito à fonte de onde tiramos esse material. É fundamental mencionar que todo o conteúdo desta análise foi baseado nos trabalhos de pesquisa do professor e contabilista Márcio Fabriano Jaworski, e o material é protegido pela licença Creative Commons. Fica aqui o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.